O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu na última quinta-feira, dia 12, que a prisão dos réus condenados por júri popular deve ser executada imediatamente após a decisão. A nova medida se aplica a todas as condenações, sem considerar o tempo da pena, e representa uma mudança significativa no entendimento sobre o cumprimento de penas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal definiu que, após a condenação em tribunal de júri, a pena deve ser cumprida imediatamente, independentemente do tamanho da pena, reforçando a soberania do júri popular. Foi uma iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina que, a partir do momento que o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri tem uma decisão e o juiz determina, por exemplo, a expedição de mandado de prisão já com regime semiaberto ou fechado, dependendo do tipo de pena, deverá ali o magistrado também já expedir o mandado de prisão. Isso tudo leva em consideração porque, ao Tribunal do Júri, se trata de soberania do veredito acerca dos jurados. Então, se os jurados entenderem pela condenação, o juiz deverá aplicar ali, né, a dosimetria dessa pena. E dependendo desse tipo de pena, poderá ser fixado regime aberto, que daí não cabe prisão já imediato, mas dependendo da situação, o regime semiaberto e o fechado, já poderá iniciar a execução de pena. A decisão foi tomada após uma análise dividida em 3 correntes de votos dos ministros. A maioria seguiu o posicionamento do relator ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, que defendeu a execução imediata da pena como forma de respeitar a soberania dos vereditos do júri. Acompanharam Barroso os ministros André Mendonça Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Em 2019, existiu um problema de um conflito de interesses e de direitos acerca dessa execução quando se trata de colegiados. A título de exemplo, o juiz de primeiro grau de uma comarca determinava a prisão, né, em regime fechado de determinada pessoa. Ele poderia recorrer em liberdade ainda, se estivesse em liberdade, e se o Tribunal de Justiça, já um órgão colegiado, determinasse ou confirmasse essa sentença em regime fechado, ali já poderia ser expedido o mandado de prisão, e independente de registros ou de recursos aos Tribunal de Justiça, por exemplo, em Brasília. Agora, do outro lado, considerando que os jurados, né, é mais de um magistrado, são 7 jurados, é também considerado uma corte colegiada. Então, nesse ditame, o STF também entende que, considerando que é uma corte colegiada, também poderá, nesses casos, né, determinar a expedição de mandado de prisão se for regime semiaberto ou fechado em caso de condenação no Tribunal do Júri. Essa pena poderá ser aplicada, em caso, imediatamente. O Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios e feminicídios. Ele é formado por jurados cidadãos sorteados para decidir sobre a culpa ou a inocência dos réus. A Constituição brasileira garante que as decisões do júri são soberanas, mas ainda permite recursos em situações específicas, como erros na aplicação da pena ou decisões contrárias às provas dos processos. Isso somente para réus de júri popular, independente da quantidade de pena. Existe uma aplicação hoje, em virtude do pacote anticrime, que fala que a expedição de mandado de prisão de forma imediata acima de determinado tanto de pena. De acordo com esse posicionamento agora, desse posicionamento do STF, independente da pena, se é caso de regime semiaberto ou fechado, poderá já ser expedido o mandado de prisão. As consequências são que, infelizmente, né, no meu ponto de vista, a presunção de inocência agora fica um pouco de lado quando se trata de tribunal do júri. Em casos, por exemplo, de tribunais de júri que são de fato anulados, haverá uma prática de injustiça com aquela pessoa que teve que inicialmente iniciar um cumprimento de pena, mesmo diante de uma repercussão que possa ser gerada de forma positiva com uma nulidade de um processo. Infelizmente, isso gera problemas familiares e sociais, e entendo que, de fato, né, o certo é seguir com o princípio da inocência e esperar todos os graus de repercussões de julgamento que terminarem para que aí sim seja iniciado o cumprimento de pena. As pessoas que estão respondendo o processo em liberdade, de competência do Tribunal do Júri, a partir do momento que tem a sentença condenatória no Tribunal do Júri, dependendo da situação, o juiz já vai poder, né, determinar a expedição de mandado de prisão contra aquele acusado. O que está acontecendo agora é alguns promotores de justiça, o Ministério Público, têm solicitado a expedição de alvará aos acusados soltos que foram condenados em Tribunal do Júri anterior a esse posicionamento. Ou seja, a pessoa teve um Tribunal do Júri, por exemplo, há um mês atrás,
está respondendo o processo em liberdade, e aí determina-se ali, por exemplo, a expedição de mandado de prisão de acordo com esse novo posicionamento. Isso é algo extremamente recente, é algo que vem em posicionamento agora já dessa semana, e acreditamos que o Poder Judiciário vai analisar melhor e, dependendo da situação, não expedir, né, o alvará de prisão. E também, né, sempre recomendamos que busque sempre um advogado de sua confiança para que pleiteie pelos seus direitos.